Olá, meus cumprimentos a todos. O meu tema de hoje é a evolução. Tá? O que é a evolução? Então é o seguinte: ah, o espírito, quando ele deixa de ser princípio inteligente, ele já está evoluindo. O princípio inteligente vem evoluindo, vem aprendendo desde baixo, desde as primeiras formas, dos primeiros cristais. Ele vai passando por várias etapas até que chega no momento em que esse espírito inteligente vira ou se transforma em espírito. Aí ele, para continuar o seu caminho evolutivo, tal, ele precisa de habitar corpos materiais. E ele precisa habitar corpos, no caso da Terra, são corpos humanos, da humanidade. Né? Então, veja, o planeta Terra é um palco de evolução da humanidade, da horda humana. Tá? Existem outras características em outros pontos do universo de evolução de outros tipos de horda, de hordas que a gente nem conhece. Mas voltando ao planeta Terra. Então, nós temos a evolução é um processo em que, através de reencarnações, de ganhar, o espírito ganhar corpos novos, diferentes, para poder exercitar, para poder aprender, é o processo de evolução. Só que, veja, a evolução ela tem uma série de atributos conexos, que é assim, evolui-se materialmente, evolui-se moralmente, evolui-se eticamente, é um compromisso de várias forças, de várias tendências, que faz com que o espírito adquira realmente um grau de evolução. Né? Veja, não dá para um espírito evoluir apenas materialmente e não ter uma evolução moral ou ética. Há necessidade de, para ele se libertar do ciclo da materialidade, ele precisa evoluir como um todo. Tá? E evoluir é adquirir a consciência, né? A consciência de sua função no universo, a consciência de sua função em relação aos outros entes em torno, em relação ao meio ambiente, em relação aos animais. Quer dizer, é um conjunto de atributos que o espírito tem que adquirir para que ele possa evoluir. Então, a evolução é uma estrada onde o espírito vai colecionando experiências, no início, no campo material, através de corpos a ele destinados, só que, em determinado momento, não há mais necessidade de haver encarnação em crostas densas, né? Não, porque a evolução ela pode ainda e vai continuar a se processar em campos até mais sutis. Então, o indivíduo vai evoluindo, abandona a necessidade de ter a materialidade e ele vai continuar o processo de evolução em campos onde a materialidade já não é mais necessária. Então, com isso, eu quero dizer o seguinte: chegará um momento em que um espírito evoluiu, adquiriu um grau de consciência suficiente, de modo que ele não precise mais de corpo. Tá? Você vai ter civilizações no universo como um todo, onde não há mais corpos, não tem sentido você ter corpo.
Tá? Espíritos evoluídos, civilizações evoluídas, precisarem de corpo. Um corpo precisa se alimentar, um corpo precisa ter substâncias para ingerir os nutrientes para manter esse corpo funcionando, né? Um corpo, ele precisa de se alimentar, ele precisa de energias por uma questão simplesmente termodinâmica. Não dá para fazer um corpo que não precise da ingestão de nutrientes para contrabalançar aqueles que foram energeticamente destituídos. Então, é uma condição inerente à existência material a ingestão de nutrientes ou de energia. Né? Então, veja, é meio incoerente esperar de espíritos ou de consciências de grau muito elevado que ainda habitem corpos. Não tem sentido. Né? Então, os planetas que são habitados por consciências, habitados materialmente, ainda não têm um nível de consciência muito grande, ainda não estão num patamar espiritual muito elevado, posto que eles ainda precisam de matéria. Tá? Então, veja, essa visão que nós temos de civilizações muito avançadas, que habitam planetas com cidades maravilhosas, isso não existe. Não dá para existir. É a negação da própria evolução da consciência. Né? Consciências evoluídas, evoluidíssimas, em patamares em graus de sabedoria e conhecimento muito elevados, não precisam da materialidade. É óbvio. Tá? Não quer dizer que elas não existam em campos, ou em cidades, ou em orbes, mas são desmaterializadas. Elas têm um grau de materialidade, porém, num outro nível de matéria, que é a matéria escura, que eu sempre insisto, né? É sempre baseado em matéria mais sutil, matéria quinta inssenciada. E onde a gente encontra isso? Na matéria escura. Né? Matéria escura também tem patamares de existência que dependem apenas da frequência de vibração. Né? Não é a minha proposta de fazer esse tipo de avaliação, né? Porque eu ainda estou querendo trabalhar só no campo teórico e tal. Mas dá para mostrar, pode até ser que um dia eu faça um vídeo, dá para mostrar que com a nossa física, dá para você demonstrar que a matéria, a massa, que é um atributo da matéria, é função da frequência. Tá? Mas eu não quero entrar nisso, fica muito teórico, muito fora do que eu estou pretendendo nesse canal. Aqui no canal eu quero trabalhar mais nesse nível do espírito, da espiritualidade, das consciências, só nisso. Mas, veja, dá realmente para provar, né? E isso é o limiar, é o limite entre a física clássica, a física newtoniana, né, do Isaac Newton e tal, e a física quântica. A física quântica é o limite que explica como dá para existir não um outro universo, é o mesmo universo nosso, mas num outro patamar que também não é uma outra dimensão, é um outro patamar de vibração. E nesse outro patamar existe matéria, existe massa, só que é fabricado com a matéria escura. É uma matéria mais sutil. Isso dá para provar, depende da frequência. Tá? Quer dizer, mas não é a minha proposta. Pode até ser que um dia eu faça, mas por enquanto eu quero ficar nesse tipo de discussão. Mas então, voltando, a consciência ela vai evoluindo através do processo evolutivo, né, a ponto de
você ter civilizações que não precisam mais do material, no material do nosso material denso. Elas vão trabalhar num outro nível de existência. Só que, com isso, elas adquirem, com a evolução, as civilizações, adquirem níveis de consciência que as habilitam a controlar, a cuidar de planetas, sistemas solares, galáxias e conglomerados de galáxias, tudo numa gradação, porque atingem níveis conscienciais inimagináveis. Né? E isso começa com um espírito habitando uma crosta densa, passando por inúmeros problemas, os perrengues do dia a dia, as doenças, as necessidades da materialidade. E veja, ele vai subindo numa escala a ponto de chegar, daqui a muito tempo, em graus de consciência inimagináveis. Né? Então, é assim que a coisa funciona. Tá? O espírito ele vai adquirindo uma consciência através do processo evolutivo. Ele vai subindo na escala. Então, o que é a evolução? A evolução é uma escada. É uma escada que o espírito vai subindo degrau por degrau, por degrau, degrau, até atingir postos que a gente não tem a noção de como sejam. E não tem atalhos. Tá? A escada é única, tem que subir essa escada. Você pode demorar mais ou menos, mas precisa subir a escada. E os obstáculos são inúmeros, mas a cada obstáculo que é passado, né? Cada obstáculo que o espírito consegue ultrapassar, ele adquire mais conhecimento, adquire sabedoria, adquire condições de evoluir, até chegar nesses níveis que a gente não conhece. Né? Então, o espírito começa no princípio inteligente, ainda não como espírito, mas só como um atributo muito pequeno, até que se transforme em espírito, ganha o atributo, ganha não, conquista o atributo consciência e ela vai evoluindo. Né? Até onde? Não temos a mínima noção, não temos a mínima capacidade de depreender o que nos espera. Mas o caminho é árduo, o caminho é doloroso, mas é o caminho a seguir. Não tem outro jeito. Tá bom? Então, veja, evolução é isso. Evolução é uma escada. É uma escada que o espírito tem que subir e a velocidade com que ele vai subir depende dele, depende da capacidade dele entender o que está sendo feito. Tá? E é por agregar na consciência esse conhecimento, essa sabedoria fica impregnada na sua consciência. Tá bom? Então, é isso. Obrigado. Qualquer comentário será bem-vindo. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.